Olá, tudo bem? Sou o professor Renato e vou praticar com você uma adição. E nós vamos efetuar essa adição, 34 mais 28, por meio de dois algoritmos. Um deles se chama algoritmo da decomposição e o outro algoritmo usual. Bom, para representar um pouquinho esses números que nós acabamos de escrever, né, para entender melhor um pouquinho a quantidade que esses números representam, nós vamos observar aqui, olha, utilizando o material dourado. Então nós temos, por exemplo, o número 34, né, são 3 dezenas e 4 unidades. Olha só, 3 dezenas, 1, 2, 3 e mais 4 unidades. Lembrando que cada dezena corresponde a 10 unidades, né? Então, esse número 34 corresponde a 3 dezenas e 4 unidades. Muito bem, aí nós temos o número 28. São 2 dezenas e 8 unidades. Olha a representação dele no material dourado. 2 dezenas e mais 8 unidades. Tá certo? Muito bem, a ideia da adição é a ideia de juntar. Como nós vamos usar o algoritmo, né, dois algoritmos aqui, que são regrinhas para calcular, para fazer essa adição, já nos preparando um pouquinho para efetuar a adição pelo algoritmo usual, eu vou organizar aqui, nessa disposição, dessa maneira, os dois números. 34 mais 28. Lembrando que eu coloco dessa forma para identificar exatamente as unidades dos meus números e as dezenas. Ok? Muito bem. Mas antes de efetuar pelo algoritmo usual, vale lembrar o algoritmo da decomposição. Nós sabemos o que significa decompor, significa desmanchar, né? Nós entendemos melhor um número quando de repente nós efetuamos a decomposição desse número. Então, por exemplo, o número 34, nós vimos até pelo material dourado aqui, olha, que são 3 dezenas mais 4 unidades. E 3 dezenas, se cada dezena tem 10 unidades, eu tenho 30 unidades. Aqui com mais 4 unidades. Então, o número 34, ele é decomposto da seguinte maneira: 30 mais 4. Já o número 28 tem 2 dezenas e 8 unidades. 2 dezenas correspondem a 20 unidades. Então, o número 28 pode ser decomposto como 20 unidades mais 8 unidades. Muito bem, adicionando todas essas unidades, nós temos a soma, né? Nós temos o resultado. Então, podemos até somar. A ideia de adição não é juntar? Então, nós podemos juntar as 8 unidades daqui com as 4 unidades daqui. Então, nós temos, olha, não mais 8 e nem 4 unidades, nós temos a junção, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 8 unidades mais 4 unidades são 12 unidades. E 30 unidades mais 20 unidades seriam 3 dezenas mais 2 dezenas, que são 5 dezenas, né? E aí, essas 5 dezenas, nós sabemos que correspondem a 50 unidades. Essa maneira de resolver a adição proporciona um cálculo mental da sua parte. Então, você com certeza vai fazer com bem mais facilidade, né? Calculando mentalmente, quando você decompõe esses números aqui, porque você está entendendo melhor o significado de cada escrita numérica que está aqui, né? Por meio da decomposição que o nosso sistema de numeração permite, ok? Então, aí nós temos aqui, olha, 50 unidades mais 12 unidades.
Sabemos que 12 unidades corresponde a 10 unidades mais 2 unidades, e 10 unidades é uma dezena. Então, podemos, inclusive, continuar essa soma detalhando mais ainda. 50 unidades mais 12 unidades é a mesma coisa que 50 unidades mais 10 unidades mais 2 unidades. E aí, 50 mais 10, 60. 60 mais 2, 62. Então, nós temos aqui 62 unidades como a soma, né, de 34 e 28. O resultado é 62. Ao adicionarmos 34 com 28, temos uma soma que corresponde a 62 unidades. 6 dezenas e 2 unidades, ok? Muito bem. Agora, para nós fazermos de uma forma mais prática e talvez mais rápida, nós precisamos passar por essa etapa e entender o que significam os números, como eles são decompostos e como eles são adicionados, para fazer de uma forma mais prática e rápida aqui, né? Que é por meio do algoritmo usual. Então vamos lá, nós temos aqui, né? Como nós vimos, vamos somar as unidades e depois somar as dezenas. Quando nós somamos as unidades aqui, olha, 4 unidades mais 8 unidades dão 12 unidades. Como eu estou aqui separadamente, né, adicionando as unidades e depois as dezenas, eu vou colocar aqui somente a quantidade de unidades dessa soma, dessa adição. Então, 8 unidades mais 4 unidades correspondem a 12 unidades. E 12 unidades são 2 unidades, ó, mais 10 unidades, que é uma dezena. Então, essas 12 unidades vão ser representadas por 2 unidades aqui na casinha das unidades, e as outras 10 unidades eu vou colocar aqui na forma de uma dezena, bem na casinha das dezenas. E aí eu tenho 3 dezenas mais uma dezena, dão 4 dezenas, mais 2 dezenas dão 6 dezenas. E aí eu tenho a resposta. Agora, isso pode ser representado também usando o material dourado. Então vamos ver, olha, 34, vamos voltar aqui, ó, 34 mais 28, não é? É justamente isso que nós acabamos de fazer. Então nós vamos somar aqui, usando o algoritmo usual, nós vamos somar 4 unidades com 8 unidades. Quando nós juntamos as 4 unidades e as 8 unidades, dão 12 unidades. E 12 unidades são 10 unidades, que corresponde a uma dezena mais 2 unidades. Então nós vamos trocar essas 10 unidades, olha lá, essas 10 unidades por uma dezena, ok? E aí, na casinha das unidades ficam somente as 2 unidades, ó, e a dezena que eu acabei de trocar, as 10 unidades que eu acabei de trocar, eu vou substituir por uma barrinha dessa, que é uma dezena, que vem aqui na casa das dezenas, que é esse umzinho aqui, quer dizer essa barrinha aqui, uma dezena, que eu vou somar com 3 dezenas e 2 dezenas, 3 dezenas e 2 dezenas, 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Então, são 6 dezenas, ok? Então, juntando tudo, nós temos 6 dezenas e 2 unidades, que é o número 62, ok? Muito bem, esse é o algoritmo usual, que, com certeza, completa toda a ideia do algoritmo da decomposição, né? A ideia é a gente dominar tanto uma maneira de fazer como outra maneira, porque uma complementa a outra, ok? Espero que você tenha entendido e bom estudo para você. Um abraço.